Olá, estamos de volta com a transmissão e o registro dos acontecimentos da Feira Literária Raízes da Estação Conhecimentos de Arari, que está sendo realizada desde ontem aqui na Praça do Folclore, para a alegria da criançada que faz parte aqui dos jogos, o pessoal que vem para as apresentações culturais, a galera que se confraternizando, tanto de Arari quanto de cidades vizinhas. E agora nós temos mais uma das nossas entrevistas de hoje, e desta vez eu converso com Marla Pérez, que é professora de letramento em matemática da Estação Conhecimento de Arari, e nós vamos falar um pouco sobre o trabalho educacional da estação, o trabalho que é feito lá sobre educação, especificamente o trabalho que ela desenvolve também na Estação Conhecimento, e de maneira bem específica vamos falar sobre um dos estandes, que é um dos mais visitados, inclusive, aqui da feira, que é um estande com a temática educacional. E ela vai nos explicar ponto a ponto quais os elementos, como é que foi montado esse stand, qual o objetivo, como é que está sendo o impacto dele e a interação com as pessoas neste que é um dos espaços, dentre os tantos, da Feira Literária aqui na Praça do Folclore. Boa noite, Marla, é um prazer recebê-la aqui no estúdio e ter um bate-papo com você a respeito do teu trabalho na estação e aqui na feira de maneira específica. Então vamos lá. Dentre tantas coisas que a Estação do Conhecimento realiza, uma delas é a pegada educacional. Me fala um pouco, para mim, para as pessoas que estão nos assistindo, o que a estação realiza no âmbito educacional, não é? Em resumo, em síntese, o que é feito lá com esses alunos que saem daqui nos ônibus, né, todo dia de manhã e de tarde, e vão para lá, o que eles fazem, como é que vocês atendem, o que vocês proporcionam, o que eles têm lá de âmbito educacional dentro da Estação Conhecimento. Ok, lá na Estação Conhecimento, nós atendemos crianças de 4 até adolescentes de 18 anos de idade, então as atividades variam muito de acordo com a faixa etária das crianças. Nós temos atividades de esporte educacional, então são diversas modalidades, tem natação, tem atletismo, tem basquete, tem os esportes de quadra, que a professora Dayara faz o vôlei, faz o futsal. Então, temos também, além disso, cultura, que tem o professor John, que ele trabalha com música e ele tem feito um projeto muito bonito. As crianças têm aprendido a tocar lindamente flauta, têm aprendido a tocar instrumentos de sopro. Então, eles já estão conseguindo fazer apresentações. Então, é um trabalho que está sendo muito querido pelos nossos atendidos. Lá no letramento matemático, que é a minha área, a gente trabalha com a matemática no dia a dia. Então, a nossa intenção é fazer com que a matemática deixe de ser uma coisa chata, cansativa e se torne atraente. Eles entendem como que funciona a matemática, como usar no dia a dia, como os jogos podem contribuir com isso. E dentro do letramento, tem também o letramento digital, que é a atividade que o professor Lucas desenvolve com os meninos, que tem sido, assim, de grande interesse dos meninos, tanto que tinha atividades regulares de segunda a quinta-feira, mas como o interesse dos meninos é muito grande pela robótica, pela tecnologia, foi feita uma atividade independente nas sextas-feiras. Então, aqueles meninos que têm maior interesse pelo assunto, eles se inscrevem nessa oficina e eles desenvolvem projetos. O Lucas estava me contando que os meninos trazem as ideias e eles dão todo o suporte para eles. Então, eles pensam na ideia, eles dão um material, às vezes até levam para casa e quando retornam, já retornam com algo pronto. Lá no nosso stand, inclusive, tem um desses projetos que o aluno levou para casa e trouxe pronto. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele. E aí nós temos também educação ambiental com a professora Valdene e o professor Regis, que trabalha a questão da reciclagem, a questão das hortaliças, fizeram a horta pedagógica, onde os meninos tiveram todo um trabalho educacional de procurar o terreno, de procurar as melhores hortaliças, conhecem o bioma da nossa cidade, então tem o letramento literário também, que é com a professora Rosana pela manhã e com a professora Cléo pela tarde, e elas têm feito um trabalho muito bonito. Deu para ver ontem aqui na apresentação, os meninos trouxeram peças teatrais, então eles estão gostando muito de se apresentar, de teatro, de leitura. Então a gente está vendo a empolgação dos meninos e isso se reflete no nosso dia a dia. Então, as nossas atividades, eles passam por todas essas atividades, então se eles chegarem na segunda, eles vão ter uma prática esportiva e uma atividade de letramento matemático, por exemplo.
ou uma atividade esportiva e uma de música. Então, eles têm horários para que eles passem por todas essas atividades, e aí as atividades vão sendo adaptadas de acordo com a faixa etária. Os meninos do CMA, por exemplo, são os nossos pequenos de 4 anos de idade, eles estão aprendendo ginástica com o professor Renildo, e ontem eles conseguiram fazer uma apresentação linda de circo que eles apresentaram. Então, vai acontecendo e desenvolvendo projetos, e eles já estão conseguindo levar para fora da estação, não está ficando só lá. Seria correto, então, dizer de maneira duplamente falando que você desenvolve um trabalho de educação integral. Por um lado, no sentido de tempo integral, já que, se não me engano, esse atendimento é feito no contraturno, eles estudam Sim, num sim, horário e sim, no são levados lá no contraturno. outro, né? Mas também não apenas em tempo integral, mas no sentido de educação integral como proposta, já que vocês têm uma diversidade de atividades que não apenas se resumem a ampliar o conteúdo pedagógico de sala de aula que eles têm, mas, na verdade, pelo que eu vejo, então, é uma multiplicidade de ações, de interações, de vivências. Então, nesse aspecto, vocês se alinham nessa pegada, né? Que é por sinal, bem atual. Sim, a educação integral é assim o nosso foco. Tanto que a gente não desenvolve só atividades. Normalmente, a gente sempre pensa no desenvolvimento integral do aluno. Por exemplo, eles vão praticar uma prática esportiva, mas eles não vão ali só para aprender o esporte. Lá no estande do esporte, vocês vão ver que tem materiais, instrumentos que eles confeccionaram de materiais recicláveis para usar na pista de atletismo. Então, eles vão aprendendo o meio ambiente, mas também vão desenvolvendo ali no esporte, e a gente foca em todas as áreas deles, e a estação é muito make. Então, é muito fazer, é Uhum. muito o aluno desenvolver, é o aluno pensar, o aluno fazer, o aluno mostrar, ter ideias, e a gente dá razão a essas ideias. A gente, quando era criança, a gente tinha um monte de ideias passando pela nossa cabeça, mas a gente não podia botar para fora. Na estação, os meninos têm a oportunidade de botar para fora e encontrar pessoas que apoiem essas ideias dele, invistam e digam: oh, isso aqui é legal, bora fazer. E realmente acontece. Então, tem isso muito, e isso é de se desenvolver integralmente. Muito bem. Agora quem está nos assistindo, eu vou fazer uma pergunta que é pergunta sensível, digamos assim. Eu mesmo tenho dificuldade, tive dificuldade com a matemática, porque eu acho que é uma queixa de muita gente que não conseguia, pela abordagem que me era dada na época em que eu fiz, principalmente ensino fundamental, linkar a matemática com a minha vivência, o conteúdo pedagógico da disciplina com o dia a dia, com a realidade ou com a perspectiva futura. Ah, pelo que eu vejo, então, vocês tendo essa maneira multifacetada de apresentar a disciplina, me fez uma curiosidade. E como é que a receptibilidade por parte dos alunos, que geralmente na escola pública ou na escola de ensino fundamental em geral, tem uma certa resistência. Tem quem goste muito de matemática, mas também tem um certo número de alunos que têm uma certa resistência. Como é que é a receptibilidade dos alunos? Como é que é o envolvimento deles com essa proposta? Quando eu cheguei na estação, foi a minha maior dificuldade, porque foi a primeira coisa que eu investi mesmo, fazer as crianças mudarem de ideia sobre o que era a matemática. Mas a partir das nossas práticas, isso foi mudando, porque eles foram vendo que a matemática não era assim ruim. Tanto que eu ouvi muitos comentários deles dizendo: professor, agora eu gosto de matemática, professora, eu quero ficar na sua aula. Então, às vezes, eles estão numa aula e não passam por mim, porque não dá, né, para passar por todos os horários, mas eles estão sempre lá na sala, querendo saber, querendo aprender, querendo conhecer. Então, no início, sim, tem uma grande resistência. Sempre que eu pego uma turma nova, principalmente uma turma que não passa por mim frequentemente pelo meu horário, tem aquela resistência, mas a partir das práticas que a gente vai desenvolvendo, principalmente com os jogos. Eu utilizo muitos jogos na minha sala, tanto que a gente passou do só utilizar jogos prontos a fazer nossos próprios jogos. Se passar lá no stand, vão ver alguns jogos que estão sendo desenvolvidos pelos próprios alunos, que foi o nosso semestre, que ensina matemática.
Então, através dos jogos, eles foram vendo que não é difícil, a matemática não é algo difícil, é uma coisa simples de se resolver. A gente consegue resolver, a gente consegue aprender. No início, inclusive, a gente teve turmas de apoio matemático para aquelas crianças que realmente não conheciam assim nem os números naturais e não conseguiam fazer operações. Então, a gente teve uma turminha ali de apoio matemático. Hoje eles já conseguem desenvolver e é muito bom ver como que eles se sentem. Eles achavam que não conseguiam e quando eles conseguem aprender e conseguem transmitir, porque a gente faz muito isso. Eu aprendi, eu ensino para o meu colega que ainda não sabe. Então, quando eles começam a ver que eles são capazes tanto de aprender como de ensinar para os outros, isso desperta neles um prazer que faz com que tire esse mito de que a matemática é chata, que é ruim. Então, eles vão mudando o pensamento com as práticas, não eu falando para eles, a matemática não é chata. Não, mas com o tempo a gente vai conquistando, vai mostrando e eles mudam completamente o pensamento, mas eles realmente chegam com isso de, é difícil, eu não vou conseguir aprender, mas com o tempo vai mudando. Hoje em dia eu acho que eu conquistei, assim, através da matemática, a matemática já conquistou muitos deles. Ainda tem os que resistem, mas eles vão se interessando por um jogo aqui, um jogo ali, e aí quando vê, eles já sabem o conteúdo que eles têm que aprender. Vocês vão conquistando pela beirada, como a gente Isso, fala aqui em exatamente. A sua fala me lembra muito um teórico da educação, que é um dos que eu mais gosto, que chama Edgar Morin, que eu tenho como referência. E me lembrando, né, da importância da gente ter essas referências, esses olhares educacionais para a prática, eu lembro que é combinado, eu acho que entre vocês, que cada estande tenha uma referência. E o seu estande, que é o estande pedagógico, o estande da educação em si, quem que é a referência de vocês e qual a razão da escolha? A referência é a senhora Figueiredo, que é uma professora que foi gestora do Arimateia Cisne. Então, quando nos deram a missão de escolher uma referência para o nosso estande, foi uma mulher que foi bastante citada lá, porque ela contribuiu muito para a educação, ela participou inclusive da Secretaria de Educação e ela foi avó de 2 vestibulandos, então a estação tem o projeto Vestibulando e a gente pensou nesses nossos alunos e em tudo que ela já contribuiu para a gente, então foi um nome que muitos levantaram e a gente escolheu ela. Que bom, inclusive ela faleceu recentemente, né? Bem Sim, recente, tá na sim. memória bem viva. Exatamente. Muito bem. Então, além da homenagem à professora Figueiredo, que também foi gestora, né, como você me colocou, o que o visitante tem lá de visualização e interação no stand de educação? Nós temos muita coisa. Então, Eu vou vamos lá. por partes. Divida em blocos, então, aí, como uma Isso, pizza. vamos lá. Primeiro, a gente tem os figurinos das apresentações. Geralmente a gente olha lá no teatro, a gente vê bastante a peça, mas a gente não nota os detalhes das roupas que as crianças estão usando. Então, as roupas que as crianças estavam usando ontem na apresentação estão lá expostas e estão lindíssimas. Foi confecção da educadora Cleo juntamente com os atendidos. Então, eles não participaram só do processo de aprender, eles participaram da construção do próprio look, o que deixa mais bonito. Mais significativo, né? Exatamente. E aí nós temos uma caverna. O professor Renilton, ele é um educador do esporte, especificamente de esporte de quadra, só que nós temos o projeto Integrador. E esse ano o projeto Integrador traz o tema História da Vida e Origem da Terra. E o professor Renilton, ele ficou com dupla no letramento literário. Sim. Então, apesar de ele não ser do letramento literário, ele trouxe isso muito para ele gostou muito, ele se empolgou muito. Então, a gente vê nas práticas dele que ele se identifica bastante com isso. Então, ele, juntamente com a professora Rosana, que é quem está como dupla dele, eles criaram uma caverna, então tem toda uma caverna com os desenhos da arte rupestre feito pelos meninos, que entra lá com uma lanterninha e tu consegue ver e tu se sente realmente dentro da caverna, é uma experiência muito legal. E aí nós temos o stand do esporte, entrando assim. Então, lá no stand do esporte tem as maquetes, tem uma maquete da quadra de areia, tem a maquete da quadra onde eles jogam basquete. Então, dá para notar um pouquinho dos espaços que tem lá na estação. Tem também os instrumentos que eu tinha falado anteriormente, que são de material reciclável e dá para fazer as práticas do atletismo, o bastão, o disco. Depois
passando, nós vamos lá para o Maker, e lá no Maker, que são os trabalhos que os meninos têm desenvolvido, que eu estava falando, tem o sensor de movimento, que quando você passa, ele faz um barulhinho, assim, que foi criado pelo Pedro. Ele disse que ele tinha a ideia, o Lucas deu o material, a estação deu o material, ele levou para casa e quando ele voltou com o projeto pronto. Então, é lindíssimo. Tem o carrinho de controle remoto, temos também uma lixeira que eu amei, a gente se sente assim muito herói, porque a gente levanta a mão assim, ó, e ela levanta, é automática. Então, é muito legal. Aí a gente não. Para não ter contato, sabe, com o Sim, lixo com da o resíduo disso. sujeira. Então, a gente vai, tem também o sensor de temperatura, e essa é a parte do estande que o Lucas trouxe, porque não dá para trazer todo o maker para dentro do estande, porque tem muito mais coisa e muito mais coisas legais. E aí vem a minha parte de letramento matemático. No letramento matemático, nesse semestre, em novembro, eu trabalhei um pouquinho sobre o racismo ambiental. Então, a gente falou um pouquinho da cultura africana. Eu trouxe para os meninos o joguinho Xíssimo, que é um jogo de cultura africana que eles adoram. Então, eu já tinha trabalhado com ele em um projeto anterior. É um jogo que se assemelha muito ao jogo da velha, então é bem fácil de aprender e tem sido bem movimentado lá no stand. Tem também o Ecopesca, que foi um projeto que a gente desenvolveu, como eu falei, a gente está construindo jogos. Então, o que é o Ecopesca? É um jogo sobre pescas, só que alinhado ao Rio Mearim. Então, tem peixinhos lá do Rio Mearim. A gente fez todo um trabalho de pesquisa sobre os peixes que estão no rio, sobre como eles eram, qual é o mais comercializado aqui dentro de Arari. Também tem lixos e aí tem pequenos ímãs e aí o ímã da varinha vai atrair e pode atrair tanto um peixe como lixo. Se tu atrai Legal, lixo, muito bom. perde ponto. Se tu atrai o peixe, tu vai ganhar ponto de acordo com as vendas que tem aqui. Então os peixes o mais economicamente vai ter a pontuação mais alta. Então tem o jogo do peixinho e aí vamos para o projeto integrador do eixo economia. Como eu falei, a gente teve o projeto integrador e dentro do integrador eu falei sobre a primeira forma de economia, que foi o escambo. Então a gente falou sobre a troca de produtos e sobre como naquela época os produtos eram poucos. Então o que eles mais trocavam eram animais e plantas. Então a gente falou um pouquinho sobre esses animais, qual era o animal mais caçado, e eles trouxeram um questionamento se os dinossauros eram caçados. Então a gente fez uma pesquisa sobre isso, que eles não eram caçados porque eles não coexistiram com os seres humanos. Se aparecer lá, vocês vão ver que eles fizeram o esqueleto tanto do dinossauro como do mamute de biscuit. Então eles mesmos criaram. Inclusive a gente foi numa viagem para São Luís, onde a gente levou eles para conhecer o centro de pesquisa lá do centro histórico. E eles ficaram super empolgados, né, com o museu, viram lá com os próprios olhos como eram os fósseis. E partindo também, a gente falou um pouquinho sobre os animais em extinção, também seguindo essa linha de raciocínio, os animais que estavam nas cédulas. Então, tem lá a representação desses animais em massinha, tem também um pouquinho do nosso projeto da trilha ancestral, que é um joguinho que a gente está desenvolvendo. Ainda não está completo, mas é um projeto que a gente tem trabalhado. Eles foram lá no Centro Histórico de São Luís, e lá no Centro Histórico de São Luís, o Instituto da Coa ao Caso, eles fazem um caminho ancestral. Então, a gente conhece o Centro Histórico através de um guia, e esse guia vai nos explicando os contextos que aconteceram ali, em cada um daqueles espaços, e a trilha remete a isso. É como se fosse uma representação dessa trilha. Então, lá vocês vão poder ver os bonequinhos em biscuit, que foram criação dos próprios atendidos. Eles não fizeram o biscuit, mas eles desenharam cada um daqueles bonequinhos e tem a representação. E assim que o jogo estiver pronto, a gente vai imprimir na impressora 3D, vai transformar em plástico. Então, é algo que a gente está criando, que é muito legal. E em seguida, tem o stand ambiental, que é o de educação ambiental, que também tem sido assim, um carro-chefe dentro da estação, porque tem projetos lindíssimos. Esse ano eles estão com o projeto Amazônia Legal, então eles estão conhecendo sobre o bioma
o nosso bioma, não outros, eles estão conhecendo um pouquinho sobre as sementes, sobre os espaços, eles estão conhecendo, pegando material reciclável e transformando em outras coisas, conhecendo a coleta seletiva. Então, a professora Valdene e o professor Regis, eles trazem isso muito forte, eles ensinam de um jeito que é fácil de aprender sobre os biomas, sobre essa questão dos animais que estão em extinção, conhecer um pouquinho deles, conhecer cada um deles, e eles fazem com que a gente sinta vontade de cuidar dos animais, aqueles animais que a gente tinha medo antes, a cobra, o sapo, eles fazem com que a gente se aproxime e não tema mais, a gente veja que é nosso dever também proteger, e os meninos protegem também lá dentro da estação. Então, dá para ver Pode tudo continuar. isso. Eu estava só observando meu roteiro, porque às vezes eles me mandam alguma coisa para eu colocar aqui na pauta. Não, mas é isso. O estandezinho lá também tem meninos desenhando, jogando com Eu jogos passei lá, de dei uma olhada, material galerinha. reciclável. Então, eles estão trazendo um pouquinho da cara deles para o estande. Então, eles fazem desenhos ali de educação ambiental, de contribuição, e a gente pendura lá nos espaços. A professora Valdene antes estava com pintura em facial também. Então, tem muita coisa legal para ver lá no estande, e é só um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, porque infelizmente não dá para trazer tudo. Então a gente vai selecionando, vai escolhendo e vai trazendo. E mesmo assim, o pouco que a gente faz já empolga muito as pessoas que vão conhecer. Então a gente vê isso, nota isso nelas, que elas realmente estão empolgadas. Então é um estande que tem assim meu coração, porque Tem um trabalho pouquinho também, de né? nós, é um pouco de nós, então é importante eles verem. E o visitante, lá no stand, eu vi que é bem movimentado. A galerinha que está lá em movimento é toda da estação, ou o visitante também acaba, de um certo modo, interagindo ou vivenciando alguma coisa de maneira prática? Ou é só mesmo só para conhecer? Não, lá tem o óculos de realidade virtual, então eles vão ver, eles estão jogando os jogos, e principalmente as crianças menores, eu ensino para elas, e aí eles trazem um amigo, e depois eles que estão Tá ensinando legal. o jogo, como é que é. Então eles vão trazendo, vão ensinando os jogos, estão jogando, estão fazendo a pintura facial, estão fazendo os desenhos, eles estão conhecendo a lixeira, e aí a gente brinca um pouquinho de, vamos abrir a lixeira e tudo. Então eles aprendem e depois eles trazem os outros e ensinam o que está acontecendo ali dentro. Então, tem muita coisa acontecendo sem ser apenas para olhar mesmo. Aí eu tenho ainda duas perguntas. A gente já falou bastante, mas tem duas coisas que eu não posso deixar de perguntar. A primeira coisa que eu gostaria de saber é sobre. Eu fiquei curioso para uma coisa. Quem está em casa ou quem está nos acompanhando agora ou vai ver depois do vídeo. Uma coisa que nos vem à mente quando você vê um relato desse, o que é feito com o aluno, o que o aluno faz, o que ele desenvolve, o que ele produz, me vem, mas como é que é o fazer pedagógico de vocês do ponto de vista do educador, do professor, no sentido de como é que é o manejo de vocês para os professores? Por exemplo, eu fiquei me perguntando, o planejamento para vocês fazerem um trabalho desse que, na verdade, é transdisciplinar, ele é muito diferente do trabalho real da escola, que ainda não chegou nesse patamar. Ali na escola é muito cartesiano, cada um planeja a sua coisa, no máximo chega um pouquinho ali interdisciplinar, né? Mas a escola né, efetivamente não chegou nessa pegada que vocês, que é praticamente transdisciplinar. Mas e como é que é o planejamento de vocês? Como é que é, ou como é que os professores, né, que vocês trazem de fora, por exemplo, que vêm de uma cultura cartesiana, ali, cada um no seu quadrado, como é que é para eles que estão chegando de fora se inserir nesse projeto de vocês? Como é que vocês fazem esse manejo? Eu fiquei curioso. Na verdade, para quem vem de fora e chega para a gente, é fácil, porque acho que todo professor tem essa vontade de ter seus projetos respeitados. E dentro da estação a gente vê muito isso, a gente tem liberdade. Eu quero trabalhar matemática africana, eu quero ensinar isso para os meninos, quero mostrar para eles como é que é. Então, eu desenvolvo o meu próprio projeto junto com a minha equipe, porque é dividido nas equipes, né? Do esporte, do multiletramento, da educação ambiental. E aí eu desenvolvo aquele projeto, eu penso junto com o Lucas, a gente fala, Lucas, o que é que tu tá pensando? O que é que eu tô pensando? Geralmente a gente está alinhado nas ideias, do mesmo jeito é a educação ambiental. Então, nos semestres a gente tem o planejação, que é o que a gente chama, a gente pensa em projetos, a gente não pensa em planejamentos de aula, eu não recebo uns conteúdos
que eu tenho que aplicar ao aluno, não. Eu penso em um projeto, por exemplo, esse ano eu estou em números que falam sobre o clima. Então, eu estou trazendo a educação ambiental para dentro da Legal. matemática. O Lucas também estava com essa pegada ambiental. Ele pensou, eu também estou nessa, eu vou fazer sobre isso. E ele está desenvolvendo projetos relacionados a isso. E quando a gente é uma equipe assim que parece que a gente está tão ligado, que quando a gente vai para o planejação, que a gente vai apresentar para os outros, as ideias que eles trouxeram estão alinhadas às ideias que a gente trouxe. Ao esporte também queria falar sobre reciclagem. A literatura também está falando sobre educação ambiental. Então, a gente vai se alinhando e aí a gente vê que o nosso pensamento está igual e a gente se reúne e, vamos trocar. Por exemplo, eu e o professor Paulo, ele é meu parceiro no integrador. Mas em aulas práticas a gente também faz. A gente está falando sobre o Rio Mearim, vamos para a piscina fazer uma atividade lá. A gente joga os peixinhos e joga canudinhos e aí eles têm que catar e vamos fazer uma atividade matemática. Pegou os canudos, perde ponto, pegou os peixinhos, ganha pontos. Então a gente vai se encontrando, a gente vai se alinhando. É realmente uma interdisciplinaridade muito grande lá dentro porque a gente se interliga. A gente diz, olha, tem um projeto que é legal, bora fazer? Bora fazer! E todo mundo entra dentro e todo mundo se ajuda e vai e pega a ideia de um e toma isso pra gente como a ideia nossa do pedagógico, não só do professor. Então, é por isso que funciona, porque a gente conversa muito entre nós, a gente se liga muito entre nós, a gente tem muita intimidade uns com os outros, tem uma amizade muito grande entre os professores. E quando chega alguém de fora... Por exemplo, a gente integrou agora o professor Regis ao nosso corpo de trabalho, né? E ele se adaptou muito rápido, ele pegou a nossa pegada muito rápida, porque a gente tem isso, a gente pega como nosso mesmo, isso aqui é a nossa equipe, vamos fazer, vamos, e aí a gente vai ensinando, vai acontecendo, e aí ele vai tendo ideias e tu vê que tu tem suporte para essas ideias, e aí é fácil. Não é difícil. Difícil é a gente pegar um planejamento todo pronto e tu ter que lidar com aquilo ali e ensinar, mesmo com tempo, mesmo com demandas, mesmo com isso. E ali, não, tu vai e se sente à vontade. Não, eu quero fazer isso aqui, eu quero ensinar para os meninos isso aqui. E o nosso planejamento, ele é mutável. Eu vejo que os meus alunos têm uma necessidade e a gente se adequa às necessidades dele, aos interesses deles. Semestre passado, por exemplo... eu comecei um planejamento para cada turma, porque eu vi que um tinha interesse no esporte, um tinha um interesse na dança, um tinha um interesse na música. Então, o quê? Vamos trabalhar a matemática no esporte? Vamos para o campo ver os ângulos? Bora trabalhar a matemática na música? Vamos ver como que as frações começaram ali na criação das notas musicais? Então, a gente vai mostrando que tá em tudo. Então, é isso. A gente se adequa às necessidades do nosso aluno, claro que não deixando de ensinar o que eles têm que aprender, né, pra gente não fugir disso, mas que realmente desperte o interesse deles. Eu acho que a estação é muito isso, a gente entender o nosso aluno, colocar ele como realmente protagonista do saber. A gente olhar para o interesse dele e fazer nossos planejamentos baseado nisso, para que ele realmente se sinta pertencente àquele lugar e ele saiba que ali ele vai conseguir aprender e que a gente vai confiar no potencial dele para ele desenvolver o que ele tem para se desenvolver. Muito bom, porque pelo que eu posso ver do seu relato, dá para perceber então que a proposta de vocês, ela faz sentido para o aluno. Ele não está ali apenas para passar o tempo no contraturno por uma questão de ocupar, né, com alguma coisa, digamos, positiva, mas faz sentido para ele. Porém, também é significativo para você, professor. Não é apenas dar uma aula, não é apenas completar ali um contraturno, mas é um ideal que é ali vivenciado. Muito bom. Agora, a minha última pergunta, ela tem a ver com o seu trabalho, mas eu gostaria que você me respondesse pensando em toda a sua equipe de professores, né? E de coordenadores, e ali da pegada pedagógica da estação. Quanto ao impacto comunitário, como é que você vê, nesses anos que vocês estão lá trabalhando com esse projeto, como é que você avalia o impacto do trabalho de vocês nesse aluno, na comunidade desse aluno, lá na escola, porque ele tem a escola dele aqui, mas vocês conseguem mensurar como é que vocês impactam as escolas de Arari e a comunidade como um todo a partir do trabalho que vocês realizam com esses alunos?
o impacto que a gente gera nessas crianças e nessas adolescentes, na minha visão, é gigantesco. Eu te falo porque eu conheci a estação antes de trabalhar lá. Quando eu fui para lá, eu fui com um grupo de alunos, eu era professora da rede municipal, e eu me encantei. Eu disse, cara, eu quero trabalhar aqui nesse lugar, porque o trabalho que eles desenvolvem é muito bonito, é muito importante. Então, às vezes, a gente vem um aluno pra gente, entra lá na estação, a gente vê ele ali tímido, retraído, não tem muita aproximação, não tem muitos amigos, e com o tempo, com a convivência, ele vai mudando e vai mostrando um potencial enorme que estava ali guardado e ele não estava deixando isso fluir. E ali a gente consegue extrair o melhor dele. E quando a gente extrai o melhor dele, ele leva isso para dentro da escola dele. E a gente percebe isso porque, assim, eu via muitos comentários, ele falando assim, a professora, hoje foi minha aula de geografia, foi sobre tal assunto. Mas eu já sabia, porque a professora Valdene me explicou, e aí eu comentei, e aí eles se sentem importantes porque eles já sabem aquele conteúdo e podem passar de uma forma mais prática, uma forma mais, de uma forma que realmente entendam. Então, tem esse impacto educacional e tem o impacto social também. Quando a gente fala na questão do racismo, muitas crianças ali sofriam. Quando eu cheguei, que eu estava falando com eles sobre um projeto que a gente falou da matemática africana, eu observei que muitos deles, eles tinham ainda essa resistência, sabe? E a gente percebe que a partir do momento que eles começam a conhecer a cultura, eles começam a conhecer a matemática, eles começam a ver isso no esporte, a ver isso no dia a dia, eles se sentem pertencentes, então os preconceitos, as inseguranças, isso vai mudando dentro deles. Então, eu vejo muito isso também, a inclusão das pessoas com deficiência é muito bonito de ver a forma como as crianças, elas se adaptam e elas têm um carinho e um cuidado muito grande. Então, a gente recebe crianças que têm suas especificidades e elas conseguem se entregar. Eles conseguem ali entrar e realmente participar de todas as nossas atividades, conviver bem com as crianças. Então, eles chegam ali retraidinhos, achando que não vão conseguir, mas quando entram lá e vem toda a acessibilidade, eles veem que eles realmente podem, isso impacta na vida deles. Então, eu vejo a contribuição em todos os âmbitos, no educacional, no social e fora os trabalhos que são desenvolvidos, né, em toda a estação, em toda a comunidade, a gente vê muito disso. Dá para ver nos outros estantes que vai além do educacional, né? A estação é muito amplo no trabalho desenvolvido. Muito bom. Então, pessoal, eu conversei com Marla Pérez, eu fui aqui ver seu sobrenome que eu tinha esquecido. Marla Pérez, que é educadora da Estação Conhecimento, e compartilhou conosco um pouco da experiência, da vivência e dos ideais ali praticados com esses alunos atendidos pela instituição. Mas por uma questão de justiça comunicativa, eu comecei o bate-papo, você encerra. Então você encerra adicionando alguma informação que você acha relevante para as pessoas que estão em casa ou deixando uma mensagem para as pessoas a respeito do trabalho que vocês realizam. Eu acredito só que a estação é um espaço em que a gente desenvolve muitos projetos, mas que desenvolver projetos não está atrelado somente à estação. Então, você também pode impactar vidas aí na escola que você está, na sua casa. Pode olhar para o seu filho e ensinar ele um joguinho matemático e fazer com que ele mude de ideia sobre isso. Então, eu acredito que a gente plantando sementinhas, a gente muda o mundo. Então, cada um contribuindo um pouquinho na sua escola, na sua casa, na sua família, a gente vai fazer a diferença, tanto ambiental como educacional, e é isso que a gente espera. Então foi um prazer. Tchau, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com outro conteúdo aqui da feira.